Fala aí, galera. Estou aqui para analisar uma partida muito interessante de 1929 entre o jogador com as brancas Miguel Nadior e as pretas Glicksberg. E esse Glicksberg eu acho que era algum tipo de programa para treinar xadrez, sabe? Mas se era um programa para treinar xadrez, eu diria que é um programa horrível, pois não soube analisar direito os lances, sabe? É complicado. Era uma engine assim muito devoluída ainda, né? Então não tinha muitos lances precisos ainda, pois eu não achei nenhuma data sobre tal de Glicksberg, então por isso que deve ser algum programa que já existiu. Bom, o Nadior que começou com o lance clássico E4, a resposta foi E6, D4 e D4. Eu não sei dizer direito se a segunda ou a primeira melhor resposta para E6, pois talvez D3 seja um pouco melhor por criar um centro mais sólido e dar espaço para esse bispo aqui. Mas D4 é um lance muito bom também contra E6, pois ameaça criar um centro sólido para as brancas. Já querendo evitar esse centro, as pretas jogaram D5, brancas responderam com cavalo C3 para proteger o peão. E aqui poderia ter seguido, por exemplo, bispo B4 cravando o cavalo, forçando outro tipo de defesa para esse peão. Mas não seguiu isso, seguiu peão tomou peão e cavalo tomou peão. Cavalo D7, e aqui começa já a imprecisão das negras, na minha opinião. Por que imprecisão? Cavalo D7? Já pode entrar o bispo aqui cravando o cavalo. Sim, teria a proteção do peão, mas é um lance bem duvidoso das negras, pois pode entrar cravada no cavalo. Tudo bem que evita uma cravada ainda mais potente, né? Em C6, mas talvez não fosse a hora de desenvolver esse cavalo em jogo ainda. Seguiu o cavalo F3, impedindo a entrada do cavalo aqui, impedindo o avanço do peão também, para trocar peão e o cavalo avançar. Enfim, proteção do avanço desse cavalo. Cavalo de G para F, de G8 para F6. Tá avançando o cavalo. A resposta foi bispo D3 para proteger o cavalo. Bispo E7, planejando o roque. As brancas rocaram. Aqui começou o desastre para as pretas, vamos dizer. Desastroso mais ainda foi a jogada que vocês vão ver daqui a pouco que as pretas fizeram mais. Foi aqui que iniciou o desastre para as pretas. Peão B6, planejando o fianqueto e atrasando o roque. E foi com essa atrasada do roque que Nadior criou todo o seu ataque. Cavalo E5. Se o bispo não entrar instantaneamente em B7 agora, o cavalo vai entrar em C6 e a dama está travada aqui. Ela não tem casa. E a dama está travada aqui, ela não tem casas para se mover. Porque o bispo estaria em C8 ainda. Então ela não teria casas para se mover. E com essa travada ganharia-se a dama. É por isso que as pretas tiveram que responder com bispo B7 para impedir essa entrada do cavalo. E atrasou ainda mais o roque. Seguiu-se cavalo, captura o cavalo, cheque. E aqui começa o pior lance das pretas. O pior, o horroroso lance das pretas. Aqui a resposta mais natural, totalmente certa, seria bispo toma cavalo em F6. Por que bispo toma cavalo em F6? Porque tirou o cheque, né? Tirou essa ameaça dupla de cavalos aqui nesse cavalo. E se agora bispo entra em B5, o bispo simplesmente captura esse outro cavalo aqui. E toda ameaça que
o cavalo estava sofrendo aqui acaba, pois esse cavalo caiu. Após peão tomar bispo, o bispo está aqui cravando o cavalo e a dama está aqui para entrar nessa casa. A dama já está protegendo tudo, mas para trazer mais proteção, talvez poderia se trazer bispo para C8. Veja, a ameaça das brancas está acabando com o lance do bispo toma cavalo, mas as pretas preferiram tomar com o peão, que foi um erro gravíssimo. Najorvri resolveu sacrificar o cavalo. Perceba que nesse lance, se o rei não capturou o cavalo, as brancas vão ter vantagem material, porque o cavalo ou vai tomar a dama ou vai tomar a torre. É claro, né, que você, numa situação dessa, ia preferir manter a dama, então a torre cairia. Por isso que é obrigado a tomar com o rei, e agora o rei fica totalmente desprotegido. Não tem proteção aqui, onde o rei está. Nenhuma, nem de peão, nem de bispo, pois o bispo de Casas Brancas não pode vir para cá para proteger, nem de cavalo, pois aqui essa diagonal não está protegida pelo cavalo, não pode ser protegida pelo cavalo nessa posição, e é por isso que começa a entrar o ataque das brancas. Primeiro com rainha H5, H5 cheque. Aqui, só para explicar uma variante rapidinho para vocês, lembra que eu falei? Não tem proteção para o rei nessas casas cruciais aqui, G6 e F7. Portanto, se o adversário morgasse, por exemplo, e jogasse rei F8, bispo entraria em H6 e seria checkmate em 2. Como checkmate em 2? Entraria aqui bispo H6 cheque no rei em F8. O rei não pode ir para E8 por causa da dama. A única casa de fuga para o rei seria G8. Então a dama entraria em G4 e seria checkmate, pois não há peças para serem colocadas na frente do rei nessa posição. E o rei não pode vir para F8 por causa do bispo. Ah, verdade. Ainda tem a proteção nessa casa aqui. Mas seria ameaça atrás de ameaça. Desculpe esse pequeno erro na análise, mas não tem proteção pro rei aqui, então eventualmente seria checkmate. Olha, por exemplo, aqui a posição tá dama G4 e bispo H6. O mate viria rapidão. Por que o mate viria rapidão? Agora eu analisei direito. Depois de G4, depois dessa posição G4, rainha e H6 o bispo, o rei tá aqui, sofreu cheque, só pode vir pra cá. A dama entraria em G7, cheque. A única casa de fuga do rei nessa posição seria E8. A dama capturaria a torre, cheque. A única defesa do rei seria bispo F8 ou também cavalo F8. Essas seriam as duas defesas para o rei. E após capturar aqui, as brancas travariam uma peça e poderiam continuar a desenvolver ataque. Mas enfim, seguiu-se bispo rei G8, que talvez seja a melhor casa de fuga agora. Torre E1, ameaçando o peão aqui. E esse peão não pode se mover nessa posição. Por quê? Porque se esse peão se move para E5, peão move para E5, o bispo vai entrar em C4 cheque. O bispo aqui não pode proteger, pois não há nada para proteger ele, já que o cavalo está tapando a dama. E após rei F8, por exemplo, a dama entraria em F7 e seria checkmate. Ou após rei G7 também, que são as únicas duas casas que o rei pode se mover agora. Se rei G7 tentando evitar o mate,
depois desse cheque, a dama entraria em F7 de novo e seria mate também, porque o rei não pode vir para H6 por causa do bispo de casas escuras. Então basicamente esse peão não pode se mover, senão o mate viria. Portanto jogou-se cavalo F8 para proteger esse peão, que é a única forma de defesa agora. Então as pretas foram forçadas a fazer esse lance. Seguiu-se, mesmo assim, na Djorf tomou o peão em E6. Lembra que eu falei pra você? O rei está totalmente exposto aqui. Abrir esse espaço aqui seria muito importante para continuar o ataque. Portanto, um sacrifício de torre é até viável para essa situação. É claro que o camarada seguiu com o cavalo tomando a torre e seguiu-se bispo C4, cravando o cavalo. E o bispo não pode proteger o cavalo, porque senão o bispo toma o bispo e a dama não ia poder tomar de volta o bispo, pois a rainha está protegendo aqui. E é claro que a rainha também não pode vir aqui, senão seria um bispo tomando a rainha, né? O cavalo está cravado nessa situação aqui. Desculpe não ter colocado o lance, mas o cavalo está cravado nessa situação. Não há defesa nessa casa aqui. Tem que defender o cavalo então. E seguiu-se dama D6, que pra mim nessa situação é o único lance possível de defesa ao cavalo. Seguiu-se bispo H6, limitando o quadrante do rei, como vocês podem ver, pois ele não pode vir para G7 mais nem para F8. Por isso que seguiu-se bispo F8, propondo a troca de bispos. E aqui seguiu-se torre E1. Torre E1 nessa situação foi um fortíssimo lance, pois se, vamos supor, um lance bobo qualquer, peão C6, a torre capturaria o cavalo, estaria ameaçando o cheque descoberto, e aqui nessa posição o rei não pode se mover por causa desse bispo e da dama. Portanto, não tem como ele se mover, ele vai tomar o cheque descoberto de qualquer jeito. E o cheque descoberto poderia vir de várias maneiras. O camarada com certeza não iria querer perder a dama para um cheque descoberto, né? Então ele recorreria a dama para alguma casa, ou avançaria a dama para uma outra casa, sei lá. Se ele recuar é pior, pois a torre entra em B6, cheque, quebrou, cheque descoberto, né? Quebrou a estrutura de peões, esses dois peões ficaram isolados e o bispo vai ser perdido. Portanto, um lance passivo não é uma opção muito boa. O melhor lance talvez seria dama B4, depois dessa entrada aqui, caso ele tomasse essa entrada, né, para evitar qualquer coisa mais. Dama B4, ameaçando o mate em E1, caso a torre saia dessa coluna, né. Mas enfim, é claro que essa entrada aqui no cavalo não foi permitida, até porque não deveria ser. Mas eu quero ensinar uma variante aqui para vocês. Você está numa situação que você tem 6 peças ao seu dispor, 6 peças grandes, contra 4 peças grandes do adversário. Pare com essa cobiça pela dama, cara. Analise a situação. Olha a pressão que você está sofrendo. Você tem um cavalo cravado. Você tem ameaça grande de mate, com esse bispo travando o rei e essa dama também travando o rei. Tanto é que, por exemplo,
Se torre toma aqui, não há mais defesa pro rei. Torre toma aqui, não há mais defesa pro rei. E a dama caindo aqui já ia ser checkmate instantâneo. Ou a torre saindo daqui seria checkmate instantâneo também. Qual é a variante que eu pensei aqui para sair de toda essa pressão? Veja só para ficar mais claro, veja o checkmate instantâneo. A torre entra aqui capturando o cavalo. Se a rainha se mover, a torre sai daqui e é checkmate. Por quê? Porque a única peça que pode trazer defesa, na verdade, nessa situação é a dama. Indo para D7. Entra aqui capturando o cavalo. Captura-se a torre, por exemplo, checkmate. Com o bispo tomando a dama de volta. Entra aqui e ignora a torre e vai para D7, que nem eu falei, para trazer defesa. A torre sai daqui, cheque descoberto. A única defesa do rei nessa posição é dama F7 e após dama capturar em F7 é o mate. Portanto, esse cavalo aqui precisa ser defendido. Mas pare com essa cobiça pela dama, cara. Você está sofrendo uma pressão muito grande. Então, tire essa pressão um pouco. Pra mim, o melhor lance aqui seria bispo toma em H6. Duas exclamações. Duas exclamações não, né? 2 pontos de interrogação. Por que bispo toma H6? Porque se bispo tomar em H6 e seguir torre toma em E6, o rei poderia escapar para G7, saindo do cheque descoberto finalmente, pois esse bispo não está aqui mais para incomodar ele. Se segue dama G4, por exemplo, tentando recuperar a cravada, cheque em G4 para G7, o cavalo não pode se mover. O cavalo pode se mover agora porque ele saiu da cravada, né? Mas nem há necessidade do cavalo se mover. É até pior o cavalo se mover nessa situação, pois o rei pode simplesmente ir para F7. Não tá tendo cheque descoberto com esse cavalo que na verdade já caiu, então nem tem como o cavalo proteger, mas não está ameaçando cheque descoberto mais. Então se a torre toma dama, o peão vai poder tomar a torre de novo e as brancas estariam num fim de apenas uma dama e um bispo contra 2 torres e o par de bispo. Se seguir, por exemplo, nesse lance aqui de tomar o bispo em H6, se seguir, por exemplo, o bispo vem em E6 cheque, a única proteção, na verdade, também é a dama tomar de volta. Mas qual é a sacada desse lance da dama tomar de volta? A sacada desse lance é que a dama tomando de volta o bispo, a torre é obrigada a tomar na hora a dama de volta, pois se, por exemplo, a rainha tomar esse bispo aqui, se a rainha tomar esse bispo, a rainha preta entra em E1 e não tem mais proteção desse bispo em F1, então seria checkmate. Então por isso que as torres seriam obrigadas a capturar instantaneamente a dama. E daí estaria no fim de jogo de dama e torre contra o par de bispos e 2 torres. E só mais uma frisada aqui, que antigamente eu teria pensado na variante de o bispo está aqui ameaçado pela rainha, né? Vir com o rei em G7, mas o cavalo e a rainha teriam caído já nesse momento da variante e o bispo estaria aqui em H6. Portanto, a torre poderia entrar em E1 e em E7, quer dizer,
E esse bispo estaria caindo, pois seria cheque, o rei não pode ficar perto do bispo mais, e a dama capturaria o bispo. Mas mesmo assim, depois de todo esse lance que aconteceu, o bispo teria janela para recuar para F8 ou G7 e ainda continuaria na questão de o par de bispos e duas torres contra uma torre e uma dama. Então, apesar de tudo, essa pressão que as pretas teriam tomado, as pretas ainda estariam em vantagem, pois é 4 peças contra 2, e todo o ataque que as brancas estavam criando seria detonado. Mas o jovem lá, ou o programa, se for programa pior ainda para não analisar essa variante, né? O programa lá resolveu jogar C8 para proteger o cavalo e deixou esse bispo continuar vivo. E aí começou mais ataque das brancas com dama E8. Bispo está aqui, não é ameaçado mais pela torre. Esse bispo está cravado. Olha que maravilha. O ataque das brancas continuam. E se as pretas não trouxerem defesa aqui, o que acontece? Não trouxerem mais defesa aqui, o que acontece? Dama torre E6. Bispo toma torre. E aqui tanto faz tomar com a dama ou com o bispo, pois, vamos supor, após dama tomar o bispo, a dama é obrigada a tomar a dama, pois é cheque. E é o único jeito de evitar esse cheque é tomando a dama. E após bispo tomar a dama de volta, é checkmate, pois não há defesa. E também o rei não tem casas para se mover, já que as únicas 2 casas que ele pode se mover estariam ameaçadas nessa situação que eu falei. E aqui seguiu, vamos dizer, pior lance possível, que é bispo D7. Porque bispo D7 é um lance muito ruim. Bispo D7 é um lance muito ruim, pois ainda possibilita a entrada da torre. Aqui poderia ter acontecido o seguinte. Não foi o que aconteceu no jogo, mas eu vou explicar só mais uma variante que seria um checkmate ainda mais tranquilo. Seria torre toma E6. O bispo não pode tomar essa dama. Vamos entrar primeiro na variante do jogo, vai. Num lance do jogo tentar mudar um pouco. Um lance mais pra frente eu vou mudar um pouquinho a história, pois seria um checkmate mais tranquilo. Torre E6. Torre toma dama. E aqui o camarada tomou a torre para dar cheque. E o rei não tem proteção. Portanto, peças têm que ser colocadas no caminho para proteção. Mas aqui, ao invés de tomar a torre de volta, poderia simplesmente tomar a rainha. Por que tomar a rainha? Pois após tomar a rainha, cheque descoberto, o rei não tem esse quadrante para se mover, nem esse quadrante para se mover. Frisando isso de novo, o rei não tem quadrante para se mover, ele está totalmente preso ali, ele só pode ter proteção de peças. Então, após a torre tomar a rainha, seria o cheque descoberto, o bispo teria que vir ou a torre. Se a torre vem, o camarada lá toma a torre de volta, ameaçando o cheque descoberto ainda. Só que nesse caso é verdade. Nesse caso o bispo aqui teria janela para capturar esse bispo, então acabaria a ameaça. Então beleza. Verdade. Torre E8 é melhor, pois ainda deixa o bispo cravado.
Tá certo. E lembrando, foi torre E8 e cheque descoberto. Bispo E6, que é a única defesa, né? Ou ele ou a dama. Se, por exemplo, aqui dama protegendo, bispo toma cheque, daí o bispo toma de volta e torre tomaria o bispo em F8, checkmate. Por que checkmate? Porque com a torre em F8 sem proteção da dama aqui, o rei não pode tomar a torre, pois o bispo está protegendo a torre ali, e o rei não pode vir para cá por causa do bispo, e não pode vir para cá por causa da torre, que foi o mate inclusive do jogo. E6 protegendo o cheque descoberto. Bispo toma bispo, dama toma bispo, e aqui, como já dito em outras análises aí pela internet, a torre não pode tomar a rainha aqui, pois se ela toma a rainha, o bispo aqui cai, pois esse bispo não estaria mais cravado, e as brancas estariam em desvantagem material. E se tivesse um deslize das pretas, até seria possível ganhar ainda, mas se não tivesse deslize das pretas, o jogo seria ganho pelas pretas após todas essas tentativas bonitas de sacrifício e criada de jogadas. Mas pra que isso, sendo que você pode simplesmente dar checkmate em F8. Ignora a dama não está protegendo mais a casa F8, que eu falei pra você agora de pouco, e entra em F8, checkmate, pois não há proteção não há peças protegendo essa casa, e o rei não tem casas para escapar, além da torre estar protegida pelo bispo, claro. Que partida linda, né? Que sacrifícios bonitos de ver. Eu concordo que teve vários deméritos das pretas, pois veja que, por exemplo, no meu programa tem 4 jogadas das pretas marcadas com interrogação. Primeiro, esse lance de tomar o peão com o peão, que eu falei pra vocês até que foi o lance que começou a desgraceira toda contra as pretas. Primeiro foi esse lance peão. O meu programa já marca com um ponto de interrogação esse lance. Depois, esse bispo F8, o meu programa marca com 2 pontos de interrogação. Bispo C8, o meu programa marca com 2 pontos de interrogação também. E esse bispo D7 é outro lance que o meu programa marca com 2 pontos de interrogação. Como eu disse aquela hora, após esse torre E1, o melhor lance possível para as pretas seria tomar em H6, pois tiraria bastante da pressão, mesmo sacrificando a dama, tiraria bastante da pressão que as pretas estavam sofrendo. E como eu falei, teria 2 bispos e 2 torres contra um bispo e uma dama, ou uma dama e uma torre, dependendo da variante que as brancas escolhessem principalmente. Mas enfim, essa partida foi incrível assim no sentido de sacrifícios, por isso que eu quis trazer a análise dela para vocês. E aqui, só explicando mais uma coisa, eu vi um comentário através do vídeo que eu vi, que primeiro eu vi um vídeo analisando essa partida e eu gostei muito dela por causa desses 2 sacrifícios que as brancas fizeram para manter um ataque bem forte até. Com muito demérito das pretas, que nem eu disse, por fazerem lances ruins que permitiram a criada de ataques, principalmente aquela tomada com peão em G7, permitiu todo esse ataque se desenvolver. Mas enfim, aqui o lance bispo D7. Eu vi um comentário criticando que se em vez de tomar com a torre
em vez de tomar a dama com a torre e tomasse com o bispo, quebraria bastante o ataque das brancas. Só que não. Só que não mesmo. Por quê? Vamos supor que... Vamos ficar assim, para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Odeio esse meu programa aqui pelo sentido que ele não permite você a criar outras variantes assim, usando uma partida como base. Ele só permite você ver os lances, ele não permite você editar assim os lances. Depois de torre tomar o cavalo em E6, se bispo toma a dama, o camarada das brancas poderia simplesmente ignorar a dama após a tomada de bispo, ignorar a dama e seguir com torre F6. Torre F6 captura o peão e dá o cheque descoberto. E após esse cheque descoberto, perceba uma coisa: o bispo estaria em E8 nessa variante. Então quebrou-se a ligação que a dama e o bispo de Casa Branca tinham. Eles não podem mais se proteger, pois o bispo branco está em E8 agora. E o cheque descoberto aconteceu. E o rei não tem casas para se mover. Ele não pode se mover para casa nenhuma nesse ataque. Então, após tomar esse peão em F6, cheque descoberto, as únicas proteções seriam bispo F7 ou dama E6. Lembra o que eu falei para vocês? A dama e o bispo de Casa Brancas quebraram a ligação de defesa que eles tinham após esse bispo E8. Portanto, eles não estão se protegendo mais. Então, após esse cheque descoberto em F6, proteger com a dama seria apenas retardar o checkmate, pois bispo tomaria dama em E6 cheque. A única proteção seria bispo E7. E após bispo aqui tomar o bispo em E7, seria checkmate também, pois o bispo estaria protegido pela torre e o rei não tem casas para se mover. E continuando só um pouquinho essa variante, se proteger com o bispo é instantaneamente checkmate com o bispo indo para F7, pois ele estaria protegido pela torre e o rei não teria casas para se mover e nem muito menos, peças para proteger o ataque que ele está sofrendo. Portanto, não seria viável proteger com o bispo. Tudo bem que exige bastante, até na minha opinião, imaginar tudo isso, mas não seria viável proteger com o bispo. Só para frisar isso. Então, só para vocês analisarem também o quão forte esse ataque estava, apesar da desvantagem material das brancas. Ataque esse que poderia ter simplesmente detronado se esse bispo de F8 tivesse tomado em H6, permitindo o sacrifício de dama aqui para ficar com um par de bispo e duas torres contra duas peças grandes das brancas, e acabando com a pressão de ataque também bastante. Mas obrigado por assistir. Essa partida foi incrível, não? Eu gostei muito dos sacrifícios, mas tem que tomar cuidado. Se for uma mente mais pensante assim, esse ataque podia ter sido detronado. Mas obrigado por assistirem, é isso, pessoal. Fiquem com Deus, obrigado por acompanharem essa análise e até a outra. Falou!